Vamos tratar das funções inversas. Determinar a inversa de uma função não é só uma curiosidade matemática. Ela tem importância real, certo? Tem aplicações. Por exemplo, funções exponenciais logarítmicas são inversas umas da outra. Basicamente, o que é determinar a inversa de uma função? Você tem uma função y igual a f de x, certo? Às vezes é importante você descobrir, aqui você está dando y em função de x, às vezes é importante descobrir como é que x varia em função de y. Certo? Na determinação da inversa, essa aqui seria minha função f. Certo? Você tem y em função de x, você tem um ponto qualquer na minha função f, por exemplo, ponto 4 e 2. Na função inversa, quem é x vira y, quem é y vira x. Por exemplo, ponto 4 e 2, na função inversa seria o ponto 2 e 4, como se você trocasse o x pelo y. Certo? Geometricamente, a inversa da função f, essa função de cima aqui que está desenhada, é a inversa da minha função f, que é a função de baixo. Certo? Elas são simétricas em relação a bissetriz, ó, a reta que corta, que é o tracejado aqui, ó, que corta o primeiro e o quarto quadrante, que divide o primeiro e o quarto quadrante em duas bandas iguais. Ó. Então, na bissetriz, ó, a reta y igual a x. O ângulo que forma com o eixo x é 45 graus, esse outro ângulo com o eixo y é 45 graus. Então, essa aqui é a função f de x, essa outra função seria a inversa de f de x. Certo? É comum se denotar a inversa como f menos 1. F seria a minha função e a inversa dela é f menos 1. Isso aqui, na verdade, é o simbolismo matemático. Né? Lembrando que f menos 1 não é 1 sobre f de x. É a maneira simbólica de você denotar matematicamente a inversa da função f. Então, essa aqui seria a minha função f de x, essa aqui seria a inversa dela. Observe que são simétricas em relação à reta y igual a x. A bissetriz, a reta que corta o primeiro e o terceiro quadrante. Certo? Se você traçar uma reta aqui qualquer, por exemplo, pega esse ponto aqui, ó, 4 e 2, na função f. Na função inversa, que seria a curva de cima, vira 2 e 4. Observe que são equidistantes, a mesma distância da bissetriz. Ó. Aqui é o ponto 2 e 4, aqui é o ponto 4 e 2. Bom, vou ver se eu consigo me explicar melhor. Como é que eu obtenho a inversa de uma função? Acho que aqui eu consigo me explicar melhor. Olha, aqui a função y é igual a raiz de x menos 2. Eu quero encontrar a inversa dessa função. Aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. O que é que você vai fazer? Você vai rodar esse par de eixos, rodar em torno da bissetriz. Ó. Vai fazer um giro em torno desse tracejado aqui. Ó. Você vai girar em torno da bissetriz, o par de eixos. O que é que vai acontecer? Quando você girar, tanto a função como os eixos vão trocar de posição. O eixo x, que era horizontal, fica vertical. O eixo y, que era vertical, ó, fica horizontal. E a função que estava aqui, ó, certo? Que estava aqui, entre 0 e 45 graus, vai para o outro lado, ó, vai para cá. Ó. Então você vai girar os eixos e a função, as duas vão juntas. Quando você girar a função é essa função aqui, né? Ela vai para cá para cima, ó. Certo? Observe que eu troquei os eixos. O eixo x agora está na vertical. E o eixo y, quando eu rodo, está na horizontal. Certo? Isso equivale a você fazer o quê? A você tirar x em função de y. Aqui você tem y em função de x. Como é que você faz isso? Eu quero isolar o x agora. Você eleva isso aqui tudo ao quadrado. Ó, y ao quadrado. Fica raiz de x menos 2 ao quadrado. Fica só x menos 2. Fica y ao quadrado igual a x menos 2. Ó, y ao quadrado igual a x menos 2. Aí você passa o x para o outro lado. Pronto. Ou seja, você isola o x aqui, elevando tudo ao quadrado. Isola no x, fica assim a equação. Ó. Ou seja, a equação dessa curva é essa aqui. Ó, x igual a y2 mais 2. Ora, mas a convenção não é você colocar o eixo y na horizontal. Quando eu faço a rotação, o eixo y vai para cima. O eixo x vai para cima. Certo? E o y é para baixo. Mas a convenção não é colocar o y na horizontal, é colocar o y na vertical. O que é que você vai fazer agora? Você vai trocar os eixos. Quem é x vira y, quem é y vira x. Pronto, aqui, ó, mais fácil para entender. Troca o eixo x pelo y. Ou seja, você renomeia o eixo horizontal de y para x, que é o sentido que é o convencional, né? Eixo horizontal x, e renomeia o eixo vertical y. Certo? Como é que você faz isso na função aqui?
troca o x pelo y e o y pelo x, pronto. Troca o x pelo y e o y pelo x, pronto. Essa aqui é a função inversa dessa função aqui, ó. Certo? Ou seja, aqui é a função y é igual a x menos 2, raiz de x menos 2, e a inversa dela é essa aqui, ó. Y é x2 mais 2. Que você pode escrever, formalismo matemático seria assim, f de x, raiz de x menos 2, e a inversa dela você escreve como f menos 1 de x, que é essa aqui, ó. Observe que as duas são inversas, uma é inversa da outra, e são simétricas em relação à bissetriz, ó. São equidistantes, como se você tivesse espelhado, certo? Essa função você espelha na bissetriz, aí você obtém a outra. Então, repetindo rapidamente, ó, aqui você obtém a função inversa de y igual a x menos 2. Você gira os eixos, junto com a função, que é essa aqui, né? Raiz de x menos 2. A função vem bem para cá. E o eixo x vai para cima. E o eixo y, que estava na vertical, vai para a horizontal. Certo? Isso aqui vale matematicamente a você isolar o x aqui. Eleva tudo ao quadrado, isola o x, né? Deixa o x sozinho, passa o y para o outro lado, pronto. Depois disso, você tem que seguir a convenção. A convenção é deixar na horizontal o eixo x, não o eixo y, como está aqui, ó. E na vertical o eixo y, não o eixo x. Ou seja, trocar o x pelo y. Então, volta na horizontal, volta a ser o eixo x, você troca. E na vertical o eixo y. Essa troca equivale a você vir para essa função aqui e trocar o x pelo y. Esse x vira y, esse y vira x. Pronto, você obteve a função inversa de y raiz de x menos 2, que é essa função aqui. Então, como é que você encontra o inverso da função yf de x? Você isola o x. O próximo passo, depois que isolar o x na função original, é você intercambiar o x pelo y. Pronto, vamos ver um exemplo. A função y é igual a 2x mais 4, que seria essa reta aqui, ó. É 2x mais 4. É uma reta, coeficiente angular é 2, é crescente, né? E encontra o eixo vertical no 4, y igual a 4. Eu quero a inversa dessa função. O que é que você faz? Vamos isolar o x. Eu passo 4 para o outro lado, fica 2x igual a y menos 4. Está aqui, ó. 2x é y menos 4. Depois você passa o 2 para o outro lado dividindo. O objetivo é deixar o x sozinho, né? Vai 1 meio, né? Que vai multiplicar o y e o 4. Certo? Aí fica 1 meio vezes y, x é igual a 1 meio vezes y. Certo? E 1 meio vezes 4, que dá 2. Pronto. Isolei o x. Deixei o x sozinho de um lado. Né, do lado da equação. Depois você vai intercambiar, trocar o x pelo y e o y pelo x. Pronto, essa aqui é a função inversa de y igual a 2x mais 4, que também é uma reta, né? Coeficiente angular 1 meio, crescente também. Observe que essas duas retas, está aqui a função original, ó, essa reta aqui, é 2x mais 4, corta o eixo vertical no 4, ó, e corta o eixo x no menos 2, ó, no menos 2. Que seria a raiz da função. Valor de x que zero y. Se você colocar menos 2 aqui, o y dá zero. Né? Então, essa é a função original. O tracejado é a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. Certo? Ou seja, a reta y igual a x. E a outra reta aqui é a função inversa, que a gente acabou de encontrar. O meio de x menos 2. Observe que ela corta o eixo horizontal, ou seja, a raiz dela é 4. Coloque um 4 aqui na função inversa, aqui embaixo, aqui, ó. Certo? 4 vezes o meio menos 2, y dá 0. Certo? E corta o eixo vertical aqui no menos 2. Menos 2. Certo? Ou seja, essa aqui ó, são inversas uma da outra, ou seja, são simétricas em relação à bissetriz. Se você pegar a função original e girar em torno da bissetriz, 180 graus, você vai obter a inversa da função original, que é a função y2x mais 4. Ou seja, se na função original passa no ponto x0, y4, a função inversa passa no ponto 4 e 0, ou seja, troca o x pelo y. Se a função original passa pelo ponto menos 2, x menos 2, y0, a inversa passa pelo x0, y menos 2. Ó. Ou seja, são pontos que estão equidistantes da bissetriz, a mesma distância da bissetriz. Certo? Só lembrando que no simbolismo matemático você escreve f de x, 2x mais 4, né, que é a função original, e a função inversa você pode escrever como f menos 1 de x, certo? Que é a que a gente acabou de encontrar, né? O meio de x menos 2, certo? Ou posso escrever como y também, né? Então, f menos 1 é o simbolismo da inversa da função f. Vamos ver esse problema.
fica mais fácil aprender quando você faz problemas, né? Encontre a função inversa de f de x é igual a raiz de x menos 2. Faça os gráficos de f de x e f menos 1 de x. Lembrando que f menos 1 de x é o simbolismo matemático para a inversa de f de x. Então, f menos 1 não é 1 sobre f de x. Não é 1 sobre raiz de x menos 2. É a função inversa de f de x. Então, vamos lá. Primeiro, os gráficos. O gráfico dessa aqui, f de x e raiz de x menos 2. Você chama aqui o f de y, né? Y raiz de x menos 2. Então, eu vou fazer o gráfico dessa função aqui, né? Dessa função aqui. Eu vou fazer esse gráfico a partir do gráfico de y raiz de x. Partindo do pressuposto, eu conheço esse gráfico, y raiz de x. E quero encontrar o de raiz de x menos 2. O raiz de x é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Certo? Quando x for 0, fica raiz de 0, 0. Certo? Aí cresce lentamente. Certo? Quando x for 4, raiz de 4, 2. Então, raiz de x é o de cima. E o de raiz de x menos 2? Você simplesmente está puxando o gráfico de raiz de x 2 unidades para frente ao longo do eixo x. Certo? Ou seja, então, em vez de ele começar no 0, raiz de 0, 0, ele vai começar no 2. Bote um 2 aqui, ó. 2 menos 2, 0. Raiz de 0, 0. Y dá 0, certo? Então, esse aqui seria o gráfico, então, de raiz de x menos 2. Simplesmente você deslocou de raiz de x 2 unidades para a direita, né? Tá ao longo do eixo x. Então, esse aqui é o gráfico de raiz de x menos 2. Né? Bom, e o inverso dele? Opa, e a função inversa? Como é que eu obtenho a inversa de y raiz de x menos 2? Como é que é a regrazinha que a gente viu, acabou de ver? Você vai isolar o x. Então, para isolar o x aqui, o que eu tenho que fazer? Eu elevo tudo ao quadrado, fica o lado esquerdo ao quadrado, o lado direito ao quadrado. Certo? Os dois lados ao quadrado. Fica y2, perdendo foco. Y2 é igual a raiz de x menos 2 ao quadrado. O que acontece quando você eleva a raiz quadrada de número ao quadrado? Obtém o próprio número, né? Certo? Então pronto, elevei os dois lados ao quadrado, fica y2 igual a x menos 2. Aí eu isolo o x, passo o 2 para o outro lado. Fica x igual a y2 mais 2. Está aqui, ó. X igual a y2 mais 2. Depois que isola o x, você vai intercambiar as letras. Troca o x pelo y pelo x. Troca o x pelo y pelo x. Pronto. Essa aqui é a função inversa de y igual a raiz de x menos 2. Certo? E você pode representar assim, né? A original é raiz de x menos 2, aqui eu tinha cometido um erro, né? E a nova função, a inversa dela, é x2 mais 2, que é essa aqui, ó. Eu posso trocar esse y por f menos 1, para simbolizar que ela é a inversa da função f, que é essa aqui, né? Ou seja, são inversas uma da outra. Certo? Bom, e o gráfico da função inversa? Olha, você sabe o gráfico da função original, a raiz de x menos 2, a gente acabou de construir aqui, né? Da função original. Aí é só lembrar que a função inversa dela é simétrica em relação à bissetriz. É como você pegar esse gráfico aqui e rebater esse aqui, girar assim em torno da bissetriz, ó, que é essa linha tracejada, que divide o primeiro e o terceiro quadrante ao meio, né? Então você vai obter essa função aqui, ó. Então observe que é uma parábola, né? Que é justamente a função inversa dessa de raiz de x menos 2, que é x2 mais 2. Certo? Agora encontre f de 6. Aqui você vai na função f, tudo que for x, coloca 6, né? 6 e 6. É raiz de 6 menos 2. É raiz de 4, ó. Certo? Raiz de 6 menos 2, raiz de 4 que é 2. Certo? F menos 1 de 6. Agora você vai substituir 6 na função inversa. É isso que ele está mandando você fazer aqui, certo? A função inversa, na função f, é essa aqui, ó. Então vai substituir 6 nessa função aqui, na inversa da função f. Certo? F menos 1. Certo? Pronto, substituindo 6 aqui, ó, 6 ao quadrado, mais 2, 38. F menos 1 de 2. Substitui 2 na função inversa. Ó, 2 ao quadrado, 4 mais 2, 6. Certo? Então, observe, quando você inverte, ó, aqui é a função original. Passa pelo ponto x6 e y2. Certo? Na função inversa, é como se você trocasse a coordenada x vira y, y vira x. Né? Então, o que era 6 na função inversa, que é essa aqui, que estava no eixo horizontal, agora vai para o eixo vertical, ó, 6. Ó. Certo? O ponto 2, que estava no eixo vertical, agora vai para o eixo horizontal. Ó. Certo? Então a função original passa pelo ponto 6 e 2, a função inversa passa pelo ponto 2 e 6. Você troca. Coordenada x pela y. Certo? A função original passa pelo ponto, que ponto é esse aqui? As coordenadas 2 e 0, x2, y0. A função inversa passa pelo ponto, que ponto é esse aqui? 0 e 2, x0 e y2. Então, observe que ela é toda simétrica em relação à bissetriz.
né? Função f, inversa de f. Alguém poderia perguntar, professor, dado uma função f, sempre é possível encontrar uma inversa? Sempre existe uma função inversa? A resposta é não. Vamos ver o motivo. Você não pode ter, para um valor de x, dois valores de y diferentes associados. Certo? Não faz sentido. Por quê? Vamos supor aqui que x, meu eixo x da minha função, é uma data. Um dia qualquer do ano, certo? Mesmo dia 3. E o y é o número de produtos, de caixas que eu tenho em estoque na minha loja. Você não pode, no dia 3, ter 100 caixas e ao mesmo tempo 120, né? Certo? Não faz sentido. Ou seja, você não pode ter um valor de x, que é a data, associado a dois valores de y diferentes. Não é função, não tem utilidade prática nenhuma. Eu dizer que no dia 3 eu tenho 100 caixas em estoque e ao mesmo tempo são 120. Tenho 100 ou tenho 120, certo? Então não posso ter um valor de x associado a dois valores de y. Então, tendo isso em mente, vamos ver essa função f de x aqui, ó. Certo? Observe que eu tenho dois valores de x, 3 e 5, associados ao mesmo valor de y, domínio, dois valores de x, o 3 e o 5, associado a um valor de y, que está na imagem, 1. Isso aqui é perfeitamente aceitável, né? Certo? Mas quando você inverte ela, vamos encontrar a inversa dela. Certo? Encontrar a inversa está aqui, ó. Observe que é simétrica em relação à bissetriz, né? Ou seja, você simplesmente gira essa função f em torno da bissetriz, do tracejado. Certo? Esse ponto vem para cá e esse ponto vem para cá. Então, o f-1 é a inversa da função f. Mas não é função. Por que não é função? O f é, o f-1 não. Porque você tem aqui agora, ó, um valor de x associado a dois valores de y. Certo? Um está associado ao 3 e o 5. Então, o que era a imagem na função f original, vira domínio na função f-1, que é a inversa. Então, eu tinha 3 e 5, dando como valor de y, 1. Agora eu tenho 1 dando 3 e 5 como valor de y. Então, isso aqui não pode acontecer, ó, por essa razão aqui, né? Você não pode ter um valor de x associado a dois valores de y. Então, f é uma função aceitável. f-1 não é uma função, não é função, certo? Porque eu tenho um valor de x associado a dois valores de y. Isso faz sentido, né? Então, nem toda função pode ser invertida, certo? Dando só uma visualização gráfica desse conceito de... pode ou não pode uma função ser invertida? Esse outro exercício aqui. Encontre a inversa de g de x, 7 menos x3. Faça o gráfico de g de x e g menos 1 de x. G menos 1 é a inversa de g, certo? G é a inversa dele. Certo? Como é que você faz aqui? G de x é 7 menos x3, a função original. Certo? Vamos fazer o gráfico. Vamos chamar g de y, certo? Para facilitar as coisas para a gente. 7 menos x3, né? Eu quero construir o gráfico a partir do gráfico de x3. Observe que 7 menos x3, que é a minha função original, é a mesma coisa que menos x3 mais 7, né? Só estou colocando 7 na frente, né? Então, eu descubro quem é o gráfico de x3, depois de menos x3, depois eu puxo de 7 unidades para cima. Como é que é o gráfico de x3? É o tracejado aqui, ó. É o tracejado. Quando o x vai para mais infinito, quando o x cresce, o y cresce. Até mais infinito. Quando o x vai para menos infinito, o y também vai para menos infinito. Certo? Quando o x for menos 10 ao cubo, menos 1000, né? Então, tracejado é o gráfico de x3. E menos x3, você simplesmente gira a função x3, gira em torno do eixo x, né? Quem era positivo em x3, fica negativo em menos x3. Isso porque você está pegando x3 e multiplicando por menos 1. Certo? A linha cheia é menos x3, né? Quem era negativo em x3, que era do zero para trás, né? Y negativo, ao multiplicar por menos 1, fica positivo em menos x3. Certo? Então, o gráfico de menos x3 é a linha cheia. É simplesmente o gráfico de x3, certo? Multiplicado por menos 1. Ou seja, equivale a você girar o gráfico de x3, você girar em torno do eixo x, né? Pronto, o gráfico de menos x3 é a linha cheia. Agora está faltando só eu somar com 7, que eu quero o gráfico de menos x3 mais 7, que é 7 menos x3, né? Somar com 7 equivale a pegar o gráfico de menos x3 e puxar 7 unidades para cima, certo? Esse ponto aqui que estava na origem vai ficar bem aqui no y igual a 7. Ou seja, o gráfico é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Certo? O ponto que estava na origem, eu puxei para cima, ficou bem aqui no ponto y igual a 7. Certo? Agora eu quero encontrar a inversa dessa função.
menos x3 mais 7, ou 7 menos x3, que é o meu g, né? Quero encontrar a inversa dela. Como é que é o método que a gente acabou de ver? Você isola o x, observe que menos x3 mais 7 é igual a y, você isola o x, passa aqui o 7 para o outro lado, y menos 7, multiplica tudo por menos 1, ó, porque eu não quero menos x3, eu quero x3, né? Menos 1, aqui fica mais, aqui fica menos, no y, aqui fica mais, certo? Aí fica x3 igual a menos y mais 7. Ou 7 menos y, não é que é a mesma coisa, né? Então, o meu objetivo é isolar o x, então x3 é 7 menos y, então x é raiz cúbica de 7 menos y, pronto. Certo? Isolei o x. Mas falta fazer uma coisa, né? Depois de isolar o x, trocar o x pelo y. Ó, x é raiz cúbica de 7 menos y. Você troca o x pelo y e o y pelo x. Ó. Esse x vira y e o y vira x. Ó. Pronto. Essa aqui é a função inversa da minha função g. Essa é a minha função g, que eu chamei de y, né? 7 menos x3, que é a função original do problema, né? 7 menos x3. E a inversa dela, g menos 1, que é essa aqui, né? Que é essa aqui, né? É raiz cúbica de 7 menos x, certo? Construir o gráfico. Olha, esse aqui é o gráfico da função original. Esse gráfico, ele passa no eixo y igual a 7, no eixo y igual a 7, e no eixo x, ele corta o eixo x aqui na raiz. Essa raiz aqui é o valor de x que zera o y. Se você colocar um x mais ou menos 1.9 alguma coisa, tá? Eu acho que é número irracional, né? Aqui dá quase zero, né? O g dá quase zero. Valor de x que zera o y. Dá 1.9 alguma coisa, certo? Então, no eixo vertical passa no 7, no eixo horizontal passa com 1.9. Na função inversa, que é essa outra linha aqui, ó, raiz cúbica de 7 menos x3, quem estava no eixo vertical, 7, vai para o eixo horizontal, 7, ó. Quem estava no eixo horizontal, que era 1.9, na função original, vai para o eixo vertical. Ó. Então, essa é a função original e essa outra aqui é a inversa dela. Certo? Observe, porque o desenho está mal feito, mas são simétricas em relação à bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. Essa linha que divide o primeiro e o terceiro quadrante em bandas iguais. Certo? São simétricas uma da outra. Se você girar uma em torno dessa bissetriz, você obtém a outra. Vamos voltar para esse problema que a gente acabou de resolver e utilizar um software gráfico para fazer os gráficos. O primeiro gráfico era y 7 menos x ao cubo, né? Então a gente faz assim, né? Você clica aqui, né? Aí escreve y é igual a 7 menos x e a potência ao cubo. Eu clico nesse botão aqui, ó. Então observe que quando eu faço isso, o cursor vai para cima, ó. Aí você bota um 3, né? X ao cubo. Pronto, tá aí o gráfico inicial que a gente fez, né? Esse gráfico acho que está em cinza, né? Observe que ele corta o eixo vertical no ponto y igual a 8, né? É a nossa função original. Agora vamos fazer o gráfico do inverso dela. Clica aqui de novo, né? O inverso é y raiz cúbica de 7 menos x. Raiz cúbica de 7 menos x, né? Então eu escrevo aqui y é igual... lembrando que raiz cúbica de número é o número elevado a 1/3, né? Aqui eu coloco parênteses, quando eu clicar no parênteses, automaticamente ele já coloca outro parênteses. E coloco o cursor no meio, ó, entre os dois parênteses. Aí você escreve aqui 7 menos x, né? E a potência, eu coloco o cursor aqui fora do parênteses. Aí eu clico nesse botão aqui para elevar a potência. O cursor foi para cima, né? Você escreve 1/3, ou seja, 1 dividido por 3. Pronto, esse é o gráfico da função inversa de 7 menos x3. É uma inversa da outra. Vamos construir o gráfico agora da bissetriz, que é a função y igual a x. Eu clico aqui, né? Daí eu escrevo, né? Y é igual a x. Certo? Y é igual a x. Observem, né? Vamos ampliar aqui esse gráfico. O meu gráfico original, que é esse aqui, ó, que é y igual a 7 menos x ao cubo, ele corta o eixo vertical no ponto 0 e 7. Certo? O inverso dele, certo? É o inverso dele, que é esse gráfico aqui, ó, certo? Corta o eixo horizontal no ponto 7 e 0. Certo? 7 e 0. Esses dois pontos são equidistantes da reta, essa reta verde aqui, que é y igual a x, certo? Que é a bissetriz. Se você pegar um gráfico desse e girar em torno da bissetriz, você obtém o outro. Então, meu gráfico original e o meu outro gráfico, que é o inverso do gráfico, a função inversa do gráfico original. E esse ponto aqui, ó, observe que esse ponto aqui, esse que está aqui no centro,
a coordenada x e y são a mesma, né? Ou seja, é um ponto que pertence aos dois gráficos ao mesmo tempo e está assim, em cima da bissetriz, né? Na bissetriz, y é igual a x, então a coordenada y é igual a coordenada x. Outra coisa a se observar no gráfico original, que é esse aqui, né? Que a raiz dele, o ponto onde ele corta o eixo horizontal, o eixo x, certo? Ou o valor de x, que era o y, é 1.91293, como a gente acabou de ver, ou mais ou menos 1.9, né? Certo? Na função inversa, esse ponto vem bem para cá, ó. Esse ponto vem bem para cá, fica bem pertinho do 2, ó, certo? Então, quando eu inverto, esse ponto aqui, ele vem para cá. Certo?